Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Então poderíamos nos perguntar: é possível crer, ser fiel a Deus, mesmo quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos no meio de uma dor? Então o intuito aqui do canal é ajudar a aprofundar a sua fé. Essa nossa reflexão de hoje está em sintonia com a live que vamos apresentar amanhã, onde nós falaremos um pouquinho como Jesus Cristo lidou com o sofrimento. Já começamos falando de que o sofrimento ele é algo inerente à existência humana. Depois, nós precisamos fazer uma distinção entre um sofrimento que é inerente, claro, à nossa vida, de um sofrimento que às vezes é imposto de uma maneira desleal ao outro. São coisas bem diversas. Essa então a reflexão, pegando uma figura importante do Antigo Testamento, que é a figura de Jó. O que Jó faz? E aí eu começo já lendo o livro de Jó, lá no primeiro capítulo do livro de Jó, no versículo 1 seguintes. Então diz o texto: havia na terra de Ube um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Então, dentro da teologia da época, era um homem profundamente abençoado. Tinha uma família generosa, tinha bens generosos, tinha todos os sinais que a teologia do Antigo Testamento, dessa compreensão da época, indicava para um ser humano. Era profundamente abençoado. Mostravam de um homem profundamente abençoado por Deus, muitas bênçãos, proteção para toda a sua família. Por que eu estou pegando este texto para falar da questão da fé no meio do sofrimento? Se nós olharmos o livro de Jó na sequência, nós vamos ver que ele vai perdendo tudo. Vai perdendo a família, vai perdendo os bens, perde tudo aquilo que de um protegido, Jó se torna nos olhos da época uma pessoa amaldiçoada. Grande luta da figura de Jó no texto bíblico é mostrar que o inocente pode sofrer sim, que o sofrimento não é em decorrência de um erro ou do pecado, seja da sua geração, seja da geração anterior. E neste contexto que eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão, de que o sofrimento, ele é assumível sim. Como nós vamos ver na live, o próprio Cristo também sofreu. Mas ele nos mostrou o caminho de conseguir superar, de enfrentar. Então, assim como lá em Jó, nós podemos acreditar de forma desinteressada. Nós podemos nos confiar a Deus e assumir aquilo que Deus pede, quer de nós. Como nós enfrentamos o sofrimento, a dor, é muito importante para a nossa compreensão e vivência espiritual. Jó vai lutar contra todos os seus supostos amigos que querem, com toda a força, com toda a veemência,
lhe dizer: não é possível que você não tenha cometido um erro, não é possível que você não tenha pecado para você perder tudo aquilo que era sinônimo de bênçãos. Porque na teologia da época, as pessoas muito ricas eram tidas como abençoadas. A gente sabe hoje, e a partir já dos próprios profetas, de que a riqueza nem sempre ela é fruto da bênção divina. Ela pode ser também fruto das injustiças, da exploração do pobre, do trabalho escravo. Tudo isso não tem nada de bom e muito menos é abençoado por Deus. É importante perceber que os sofrimentos inerentes à existência humana, esses aí nós precisamos assumir e, apesar do sofrimento, viver a nossa fé. O sofrimento ocasionado de uma pessoa para a outra, esse, claro, é motivo de todo repúdio e de toda condenação. Se vocês já se pegaram pensando que às vezes quando nós sofremos algo, às vezes nós temos essa tentação de pensar: mas o que eu fiz de errado? Mas o que eu fiz para merecer isso? Muitos se perguntam. Na verdade, o sofrimento em si, ele não tem uma explicação. As pessoas perguntam: por que Deus me deixa sofrer? Por que Deus permite o sofrimento do inocente? Questão que angustia, é algo que pervade a existência humana. Deus sofre conosco. Deus se solidariza conosco. Deus está conosco mesmo no sofrimento. É essa a mensagem central que eu gostaria de deixar nesse vídeo. De que Deus está conosco, mesmo naqueles momentos mais difíceis, mesmo quando às vezes nós temos dificuldade em enxergar a sua presença e a sua ação na vida nossa. Os amigos de Jó tinham certeza de que Deus estava longe de Jó. Mas se nós pegamos a narrativa, todo o discurso, no final do livro nós vamos ver Jó acaba recuperando aquilo que ele perdeu e ainda numa maior abundância. Claro que em meio ao sofrimento, em meio ao desespero, sempre vem a pergunta: onde estás, meu Deus? Então o silêncio, às vezes, aparente de Deus nos desespera. A gente não entende, mas a gente não pode esquecer que Deus está conosco, Ele caminha conosco, Ele se solidariza conosco. Naquelas horas mais difíceis também, mesmo quando nós temos dificuldade em perceber, Deus sempre está conosco. É da vontade divina que todas as pessoas tenham vida em abundância, tenham vida plena, mas é também consequência da nossa existência a dor e o sofrimento. Como nós podemos assumir isso? Nós precisamos assumir com fé. Nós precisamos colocar também em oferecimento ao próprio Deus. Claro, isso não é fácil, isso é um exercício, isso é algo que pervade toda a nossa existência, de ofertarmos todo o nosso ser,
tudo aquilo que nós somos a Deus. E por outro lado, termos essa convicção: se nós estamos com Deus, mesmo em meio a essas adversidades, nós vamos superar. Deus estará sempre no nosso auxílio. Nós rezamos no Pai Nosso que seja feita a vontade dele, tanto na terra como no céu. Então é nesse espírito dessa entrega, de oferecer ao próprio Deus esse sofrimento. Isso exige oração, isso exige esse espírito de entrega para o próprio Deus. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós fazemos, jamais nos deve levar a dar as costas a Deus. Porque Deus nunca dá as costas para o ser humano. Deus quer o bem dos seus filhos, Deus quer que nós sempre busquemos o auxílio nele e sejamos confortados nele. Para finalizar, então, esta observação: sejamos confiantes, mesmo quando não aparece muita luz, mesmo nas noites escuras, mesmo quando nós estamos mais nas trevas. É aí que nós precisamos confiar ainda mais. Por isso, confie em Deus, entregue sua vida, seu sofrer, seu querer, tudo aquilo que você deseja nas mãos de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou, então peço para que você se inscreva no canal e também, se desejar, pode deixar o seu like. Um abraço e até a nossa próxima reflexão.